prazer a gente estar aqui juntos, né? Hoje é os internautas, porque hoje no Brasil é Dia dos Pais. Alguém ganhou presente repetido aqui? Porque 2 vezes, né? Acho que os maridos, os pais deviam solicitar isso. Presente 2 vezes, porque aqui já teve Dia dos Pais, agora vai ter outra vez. Então hoje vai meu abraço carinhoso ao meu pai Vitor, que está em casa lá, que ele possa desfrutar esse momento com a família. Apesar da distância, estamos sempre juntos, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre autoaceitação. Todo mundo se autoaceita? Não, nem precisava de a gente falar sobre isso. Mas a gente vai falar para os internautas, né? Bom, então quando a gente fala de autoaceitação, essa foto é bem significativa, como se a gente estivesse reconstruindo algo dentro de nós, né? Então os desafios nos dias atuais é atender às expectativas. Se um lado a gente está condicionado à felicidade nesses fatores beleza, riqueza, sucesso, por outros, somos pressionados a ser um modelo de equilíbrio. Então, a gente ainda tem que ser bonito, a gente tem que ser uns 50 parecendo 30, a gente tem que ter sucesso, a gente tem que falar várias línguas, a gente tem que saber usar o computador, nós precisamos, né? Não podemos ter rugas. Então, a exigência da atualidade é bastante para nós, né? A gente vai percebendo isso. Quando a gente muda de telefone, a gente vai percebendo como a exigência é grande, porque tem que aprender tudo outra vez. E é tão rápido isso, é uma dinâmica tão rápida, e nós vamos precisando nos adaptar a essa dinâmica de exigências que vão sendo apresentadas para nós. E aí, né? Então a gente poderia dizer o quê? Essa autoaceitação é muito desafiante. Como é que a gente, sendo nós mesmos, tendo que compor tudo isso que a sociedade exemplifica como uma pessoa aceita, podemos fazer essa ponte, né? Então, eu sou o que a sociedade espera de mim, né? Então, essa ponte, às vezes, é uma ponte complexa pela dificuldade da gente conseguir expressar a nossa identidade não envolvido com o que o social espera de nós. Então, normalmente, nós buscamos, para sermos aceitos, viver o quê? Papéis, né? E que a sociedade qualifica como mais adequados para a gente, distanciando cada vez mais a expressão verdadeira da nossa essência. Não sei se alguns de vocês já sentiram isso, ou vários de vocês, ou todos vocês, né? Porque eu também me incluo me sentindo assim, a gente poder, como é expressar essa verdadeira essência, que é o que a gente vai estar falando hoje, né? Então, muitas vezes, nós vamos o quê? Escondendo de nós mesmos os sentimentos e comportamentos que nós não achamos adequado porque a sociedade não aceita. Então, a gente pensa aquilo, a gente gosta daquilo, mas como aquilo não é bem visto, não é acolhido pela sociedade, a gente acaba interiorizando, colocando uma sombra sobre aquilo, né? Fazendo com que dificulte a expressão da nossa individualidade, né? Então, aonde que entra o espiritismo de uma forma assim tão eficaz nessa questão da autoaceitação? O espiritismo ele vai contribuir fazendo com que a gente entenda que antes de qualquer título, nós somos um espírito imortal. Então, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou um espírito imortal. Então, o ser espírito imortal, que somos nós, nos diferencia muito bem de estar homem, né? Eu não sou mulher, eu estou mulher. Eu estou nessa vida. Na próxima, não sei, talvez eu esteja mulher na próxima de novo. Talvez homem, não sei. Eu estou pai, estou mãe. Alguns nem estão pai e mãe nessa vida. Eu estou professor, estou médico, estou um título que eu escolhi estudar. Eu estou engenheiro. Quer dizer que todas as minhas encarnações eu fui ou serei engenheiro? Não. Eu estou. Isso é momentâneo, é um título, né?
Eu estou brasileiro, estou americano. Isso também nós podemos amanhã estar reencarnando em outro continente. Né? Eu estou rico ou estou pobre. Né? Às vezes nós nascemos numa situação favorecida financeiramente, mas isso é momentâneo, nós sabemos disso. Né? Não é algo definitivo. Nós não estaremos sempre reencarnando como pessoas ricas. Nós estaremos sempre reencarnando em situações que vão nos dar oportunidade de trabalharmos novidades, novas circunstâncias para que a gente possa se adaptar a várias delas e nos flexibilizar nessa caminhada de expressar a nossa autoaceitação, de quem somos nós. Né? Então é bem interessante que a gente assimile isso, que nós não somos, nós estamos. Porque quando somos, nós possuímos. E na verdade a gente vai ver que com a transitoriedade a gente não possui nada. Não possui nada. A gente só possui a nós mesmos. Né? Nós só possuímos a nós mesmos. Então o Espiritismo, ele contribui muito para que a gente aceite a nossa totalidade. Aceite do jeito que nós somos, com o corpo que recebemos. Né? É assim, né? A gente é loiro, quer ser moreno. É moreno, quer ser loiro. Cabelo é liso, quer crespinho, né? Que é muito liso. Aí tem crespinho, puxa, sonhava em ter liso. Não, mulher, principalmente, nascer mulher é um challenger, né? As mulheres têm um poder de transformação que o mercado já captou, né? O marketing, o mercado de produção, e é uma loucura, né? As mulheres são terríveis. E a gente, algumas coisas não conserta, mas se a gente é baixo, aí põe saltão. Né? Não dá nem para andar direito, mas a gente está sempre tentando aparentar ou ser algo que às vezes a gente só precisaria aceitar. Né? Nessa vida eu sou assim, é transitório. É uma oportunidade para mim estar nascendo homem, viver as experiências masculinas, viver as questões do paterno, se eu tiver essa oportunidade, as questões que vão chamar a maior atenção da minha vida, mas isso não quer dizer que é eterno. Né? Só que a gente tem dificuldade. E às vezes nós percebemos em nós mesmos, ou percebemos em outras pessoas, que a pessoa sofre a vida inteira criando um complexo de uma coisa que ela não é, né? Porque não é a experiência dela nessa vida, e ela carrega esse complexo de uma forma destrutiva, que vai afetar a qualidade da vida dela. As pessoas vão dificultar a felicidade delas em função de não conseguirem aceitar a limitação que elas têm. Às vezes nós podemos estar vivendo uma questão física, né? um problema físico que nos coloca numa posição de nos desafiar a estar numa condição física que nos dificulte. Às vezes a gente já usa óculos desde criança. Né? E aí? O que tem de errado? Né? Então eu acho que nós precisamos ficar mais flexíveis para entender isso. E acho que o Espiritismo promove essa flexibilidade, nos dando essa ideia de mortalidade. Então ele desapegue, né? O Espiritismo vai trazer desapegue, tudo é transitoriedade. Transitoriedade. Né? A gente pode olhar isso. Quando nós vamos assimilando a nossa imortalidade, a gente vai tendo desapego, porque a gente vai entendendo que tudo é transitório. Isso não quer dizer que a gente não vai fazendo nada quanto a isso. Né? Mas nós vamos entendendo a nossa transitoriedade. É como se a gente entrasse na escola, a gente sabe que a gente vai sair. Alguns saem em 4 anos. Outros demoram mais, porque fazem o curso mais devagar, saem em 6, saem em 8. Né? Mas todos nós temos a possibilidade de sair da escola. Então a gente entra sabendo que aquilo é transitório. Né? Ai, puxa, a gente encontra a pessoa diz, está tão difícil, né? Tão puxado, coisa e tal. E o que a gente fala para a pessoa? Mas vai acabar, vai acabando, já passaram 2 anos, né? Por quê? Porque é transitório. Então nós precisamos olhar para nós mesmos dessa mesma forma, para certas situações que se apresentam nessa encarnação, como transitória. Né? Então, ao interiorizarmos que somos espíritos imortais, nós podemos entender que não somos o papel que desempenhamos atualmente nessa encarnação. Nós estamos, não somos. Então nós precisamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Se nós estamos mãe nessa encarnação, olha que gostoso a gente poder aproveitar, acolher aquela criança, né? Poder ter a oportunidade de educar aquela criança,
passar aquilo que a gente sabe para aquela criança, né? Poder estar criando, aprendendo o que é o amor incondicional com aquela criança. E a criança também é transitório. Passa um pouquinho, né? Quase todas as mães falam, ai, era tão gostosa aquela fase que ele era pequenininho, né? Porque eu cuidava, brincava. E eu tenho saudade dela, né? Algumas até falam, eu já estou tendo saudade e ele já mal está saindo dessa fase, né? Mas que aí vem os netos e a gente vai estar sempre podendo viver certas fases. Mas mesmo assim, as fases são transitórias. Aí vem a adolescência, aborrecência, que também não é fácil. Que ninguém tem saudade da adolescência. Né, que vem uma outra fase do jovem, e aí a gente entra na fase adulta. Então, quer dizer, a gente vai percebendo que até encarnado as fases vão mudando. Da fase adulta, a gente vai para a fase do sênior, onde a gente vai experimentar algumas situações mais maduras, de uma pessoa um pouco mais velha, até o desencarne. Então, dentro da própria encarnação, nós temos várias fases transitórias que nós precisamos acolher. Senão a gente fica aquela pessoa de 60 que não aceita os 60. Né? Ou então a gente fica aquela pessoa amarga na velhice, porque a gente não entende que a velhice chegou e a gente nem sequer se preparou para a velhice chegar. Né? Isso acontece muitas vezes. A dinâmica é muito rápida e quanto mais a gente fica distante de nós mesmos, absolvidos, vamos dizer, nos afazeres. Não sei se vocês já perceberam isso, mas às vezes a gente fala assim, nossa, agosto já está acabando. Nossa, o ano já está acabando, porque nós nos vemos envolvidos em tantos afazeres, né? Nós temos um schedule, uma agenda enorme, e a gente não percebe, não está às vezes na percepção de nós. Então tudo é muito rápido. Quando nós estamos nos percebendo, a dinâmica não é tão rápida. A dinâmica ela é real, porque a única coisa que existe é o hoje. O amanhã não chegou ainda. Né? A hora da gente comer o escondidinho de frango é daqui a pouco. Não chegou ainda, né? Então não dá para a gente viver o escondidinho hoje, agora. A gente vai viver daqui a pouco. Então, da mesma forma, acontece com a nossa encarnação. Então, isso aqui, eu acho que o Espiritismo nos transborda de conforto. É assim, pelo menos, que nós percebemos. Conforto. O conforto de entender a transitoriedade. Então, até posso dizer assim, eu nem vou sofrer isso aqui o resto da vida. Não, mas isso for até o resto da minha encarnação. Sim, mas esse não é o resto da minha vida. A vida é imortalidade. Então, isso que eu estou vivendo tem um fim. Vai ser quando eu desencarnar. Então, a autoaceitação, eu diria que ela é um convite. Há um convite ao contato com a nossa essência divina. Então, no Evangelho, no capítulo 11, o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Isso está no livro do Evangelho, no capítulo 11. Então, na verdade, a gente deve cultivar tudo que nós estamos vivendo com a riqueza da atualidade, mas isso é um trabalho da atualidade, mas não vai perdurar. Então, agora é a hora da gente estar fazendo transformações, buscando transformações, investindo nas nossas transformações, porque é o nosso momento atual. Amanhã é possível? Sim, mas a gente não sabe se amanhã o environment, né, se o ambiente no qual a gente vive vai ser tão propício. A gente não sabe se na outra encarnação a gente vai ter uma mãe tão legal, que eu espero que é a mesma que eu tenho hoje, né, para que nos ajude a que a gente possa ser acolhido dessa forma e possa ter essa facilidade de poder viver num lar que nos acolheu com amor. Né? Então é interessante que a gente possa estar aceitando esse convite, desse mergulho na nossa essência divina. Então, quando nós entramos em contato com a nossa própria intimidade, que a nossa essência divina é a nossa intimidade, também conhecida como nosso âmago, né? Com o ser imortal que existe em nós, realmente nós estamos entendendo a grande proposta que oferece o Espiritismo. Na verdade, hoje a gente estava dizendo, né, na aula da importância da gente assimilar as aulas além do intelecto.
Nós podemos entender que a aula não é apenas um conhecimento intelectual, mas sim uma oportunidade da gente interiorizar através dos livros, dos conhecimentos que o Evangelho, o Livro dos Espíritos proporciona, para que a gente possa realmente fazer transformações internas. Então, que a gente saia daqui e possa captar tudo que a gente está entendendo, aprendendo, que está exposto num vídeo, num livro, em algo que esteja nos chamando a atenção, para que a gente possa realmente ver mudanças em nós. Então, aceitando que cada um de nós é uma pessoa única, que tem um trabalho único a fazer na Terra. Porque muitas vezes nós temos a tendência de nos comparar. Então a gente acha que o outro está numa, nossa, mas o outro tem isso, eu não tenho. O outro nasceu com essa possibilidade, eu não nasci. E nós vamos muitas vezes nos comparando e dificultando a nossa caminhada, porque na verdade nós temos uma tarefa única. Deus deu uma missão para cada um de nós, é única. É diferente da do outro. E não necessariamente vai ter que ser igual. E muitas vezes nós estamos sempre tentando fazer igual. Eu quero o que o outro tem, eu quero atingir o que o outro atingiu. Como o outro é feliz, às vezes eu penso que a felicidade está no que ele conquistou, material. E na verdade, a felicidade, a conquista da paz, da harmonia, ela é um trabalho individual e interno. Ela não é algo que a gente possa estar copiando. Claro, nós temos hoje aí uma tonelada de livros de autoajuda no mercado, tentando nos ajudar, nos coaching, do que nós podemos fazer para ter uma vida mais harmônica. Tudo é válido. Nós lermos, aprendemos com a experiência do próximo, mas isso não quer dizer que tudo vai nos servir. Muitas vezes não serve. Muitas vezes nós não estamos maduros ainda para viver certas coisas que o outro está vivendo. Ou às vezes vice-versa, nós já estamos muito maduros para certas experiências e precisamos de outras. Então é interessante que a gente, entendendo que somos imortais, a gente possa compreender que nós somos totalmente diferentes do outro. Mesmo almejando coisas parecidas, como ser feliz. Mas o que cada um, se a gente for perguntar nessa sala, o que representa a felicidade para cada um, talvez a gente realize que as respostas são bem diferentes e surpreendentes. Então, eliminando assim qualquer possibilidade de comparação, sempre existirá alguém mais inteligente, mais bonito. Porque quando a gente compara, qual é o grande prejuízo? Quando a gente compara, a gente sempre acha alguém que aparentemente faz melhor que a gente. E isso é destruidor. Porque a gente fica o quê? A gente fica para baixo. Às vezes a gente olha para o outro e vê no outro um mestre, uma pessoa com mais excelência, que sabe navegar melhor com as emoções, e a gente tem vontade de aprender e fazer. Mas muitas vezes a gente se compara com o outro e se sente inferiorizado. E isso dificulta que nós nos aceitemos. Então, sempre haverá alguém mais bonito que a gente, sempre haverá alguém mais inteligente que a gente, sempre haverá alguém que faz um bolo melhor que a gente, sempre haverá alguém que sabe dirigir melhor que a gente, sempre. E haja visto hoje, a gente vê assim, você tem uma ideia e você pensa, nossa, que ideia brilhante. Aí você vai no Google, vixe, 200 mil pessoas tiveram aquela ideia e já escreveram, já elaboraram a ideia, já pensaram, já criaram outras ideias em cima daquela ideia. E a gente vai vendo que a gente pouco inventa. A gente vai remodulando certas ideias, aperfeiçoando, mas existe muita coisa já aí. Então a gente vai percebendo o quê? Não há termos de comparação. Basicamente, esse seria o ponto chave para a gente se autoaceitar. Não é como a gente se comparar. Como é que a gente poderia se comparar? Eu acho que tem uma forma muito sábia que a gente poderia se comparar. A gente deveria se comparar com a gente há um tempo atrás. Então, por exemplo, a gente poderia comparar assim. Bom, há 5 anos atrás eu fazia tal coisa. Puxa, hoje eu não faço mais. Que legal, eu progredi. Há 5 anos atrás
eu pensava de tal forma. Nossa, agora eu não penso mais. Me sinto mais aberta, tenho uma visão mais ampla, eu sou mais flexível do que antes. Então eu vejo em mim vários passos que eu já dei em várias áreas da minha vida que eu sinto que eu progredi. Mas aí sim é um termo de comparação real. Eu estou comparando a mim comigo mesma, em outra ocasião. E eu posso olhar o quê? Bom, o que eu quero ser amanhã? E usar esse termo de comparação do passado com o que eu conquistei hoje e jogar sementes para que daqui a 2, 3, 5 anos, não importa, semana que vem, eu possa de novo fazer essa pergunta para mim. Puxa, agora eu já estou conseguindo ver assim. Aquilo que eu tinha tanta dificuldade de me desprender, porque eu era tão ciumento, agora, nossa, eu já consigo entender que eu não sou dono de ninguém. Isso parece que eu interiorizei. E hoje, nossa, me sinto tão liberta, porque não tenho mais esse problema de comportamento ou de sentimento. Aí sim, nós vamos percebendo o nosso progresso, a gente vai percebendo o quanto nós estamos andando para frente. Haja visto, saúde. E quando a gente olha para trás, a gente poderia se comparar a outros momentos da evolução. Porque para nós ganharmos, estarmos aqui habilitados com a consciência, nos tornando humanos, em algum momento nós já fomos animais, vegetais, mineral. Então, nós passamos por uma cadeia evolutiva que vai mostrando-nos, hoje com a consciência, vai nos atestando o quanto nós caminhamos. Muito. Então, quando a gente fizer alguma coisa que não é muito legal, acho que a forma da gente se perdoar é entendendo que dentro do processo do que a gente está andando, nós já andamos muito, muito. Ai, poxa, meu inglês não é tão bom. Puxa, você já está aqui na América. Você já está trabalhando. Devagar, o seu inglês vai se melhorar. Você está provavelmente se expondo, conversando, indo às lojas, fazendo um curso. E isso vai acontecer, porque senão nós ficamos sempre insatisfeitos com aquilo que a gente conquistou. E aquilo que a gente já conquistou é absolutamente nobre. Porque quem conquistou? Fomos nós. Ninguém deu para nós. Nós conquistamos. Inclusive nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Isso é uma conquista da evolução do espírito. Então nós vamos nos aperfeiçoando. Lembra da palestra de evolução semana passada de Humberto? Ele fala justamente isso. O quanto nós fomos fisionomicamente evoluindo num processo exterior baseado na evolução do processo interior. Então a conquista ela é muito grande. A gente precisa lembrar disso para que a gente não caia no problema da famosa baixa estima. Tudo bem, gente? Não é monólogo, viu? Vocês podem participar. Então, Emmanuel diz assim, Deus te criou sem cópias. Não há duas. Ainda bem, né? Tem certas pessoas que é melhor não ter duas. Uma só é enough. Mas tem outros que poderiam ser 200. Uma pessoa, 200 chicos, escrevendo, bombando, esse tanto de informação, esse tanto de sabedoria. Nossa! Você vê, Jesus nem precisava ter 200 Jesus. Um só veio, deu informação precisa, fantástica, que perdura até hoje. Está todo mundo tentando estudar e reinventar, e entender, e aprofundar. Pegar um pouquinho. Então, eu acho que nós precisamos entender isso. Nós não temos cópia. Automaticamente, nosso filho não vai ser nossa cópia. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos porque o filho tem uma atitude, vamos dizer, moralmente, ou um vício, ou um comportamento, que não é o que a gente ensinou. Aí a gente fica tão frustrado, porque, poxa, será que eu fiz o serviço, não foi tão bom o meu serviço? Mas com essa verdade da nossa imortalidade, a gente vai entendendo que os espíritos trazem suas bagagens de outras encarnações. Então nós somos aqui o encaminhador desse espírito, mas não necessariamente poderemos responder por tudo que esse espírito fizer, porque ele vai ter o livre-arbítrio.
Então, quando nos comparamos, nós podemos nos sentir o quê? Como eu disse agora, inferiores e desmotivados a crescer. Muitas vezes a gente percebe como se fossem crises, né, que a pessoa vai vivendo, porque num processo de comparação, ela vê que ela não tem aquela habilidade. Né? Então, por exemplo, o pessoal daqui da cantina é fantástico, tudo chefe. Se a gente for pensar que a gente vai conseguir cozinhar igual a eles, vai ser difícil. Né? Eu estou dizendo no meu nome. Né? Então eu tenho que me satisfazer em comer o que eles fazem. Ficar bem pertinho, ver se aprendo alguma coisa, são meus amigos. Mas eu não posso ter expectativa que eu vou fazer igual, porque essa não é a minha missão. Não é assim que eu sinto que seja minha missão. Então, mas provavelmente é a missão deles. Então, cada um, dentro da sua missão, faz o seu melhor. Hã? O melhor que pode, né? E nós vamos aprimorando o nosso melhor. Então, esses termos de comparação, eles causam muitas vezes o quê? Ansiedade. Porque nós precisamos que seja logo. A gente vai vendo o quanto o outro é rápido e o quanto nós, aí a gente coloca, somos lentos. Mas por que a gente se qualifica lento? Porque a gente compara com o rápido. Então, claro, inglês não é a minha primeira língua. Se eu for achar que eu vou escrever tão rápido e tão bem como uma pessoa que nasceu aqui, num nível cultural parecido com o meu, seria uma comparação totalmente injusta. E vice-versa, imaginar que uma pessoa vai chegar na língua portuguesa e vai ter uma dinâmica parecida com nós, que fomos alfabetizados no português. Então, seria até injusta certas comparações. Mas o que a gente faz? A gente se compara. A gente vai lá na loja, quer comprar aquele vestido que aquela modelo fantástica que come alface todo dia veste. Aí a gente come escondidinhos de frango e quer entrar no vestido que a alfacinha come. Não dá, né? Não dá. Né? O nosso nível de gordurinha é um pouco diferente da alfacinha, né? Mas quem quer aqui ser alfacinha? Ninguém, né? Mas chega na hora de colocar o vestido, a gente quer ter ilusão, né? Porque a gente quer se comparar. Então, eu acho que o ponto é, nós precisamos estar bem conosco, com quem nós somos. A gente tem direito a fazer as modificações possíveis. Né? Olha, a gente vai mudando a cor, vai ficando loiro, moreno, ruivo, é fantástico. Né? As unhas agora pintam, a gente vai mudando. O que é possível a gente pode mudar. Mas precisa haver uma aceitação para que a gente não entre nessa ansiedade de competir e que essa ansiedade vai gerar infelicidade no nosso dia a dia. Né? Pois não. Eu vou só repetir, por causa dos internautas, a Isabel está dizendo que ela tinha uma amiga que enviava uma mensagem que dizia, nós somos quem nós queremos ser. Então eu acho que quando nós estamos em busca, pegando o gancho da Isabel, do amigo da Isabel, para não perder, não tirar dele o direito autoral, quando nós estamos em busca da nossa identidade, estamos coerentes com quem nós somos, nós não estamos buscando ser ninguém. E aí nos deixa numa situação muito mais flexível de entender que nós temos uma série de dificuldades ainda, mas que fazem parte, porque os outros também têm. Às vezes o outro não tem uma dificuldade em tocar um instrumento porque ele já gastou 3 encarnações tocando instrumento. Então hoje ele é um guto. Aí chega aqui, toca violão, né? É o cara. Agora, pra gente que nunca investiu tempo tocando um instrumento, a gente não vai saber, vai sair uma sonoridade esquisita, bem esquisita, né? Então, talvez... Hã? Uma amiga nossa aqui, ela, coitada, tenta... Não, sim, aí não sai nada. Mas ela está tentando. Mas em algum momento chega lá. Né? Porque o ensaio faz... Quem começa alguma coisa sabe disso. A gente repete várias vezes aquilo, uma hora vai chegar lá. Agora, é lógico, no começo tem que ser muito amigo para escutar. Mas vocês estão lá porque vocês são amigas. É isso que vale. Então,
Então, talvez esteja na hora de pararmos de nos importar com o que os outros pensam. Acho que essa parte aqui é tão complexa, né? Porque a gente está muito preocupado com o que os outros pensam. Né? Se vai ficar legal azul com marronzinho, se vão achar que eu sou cafona, né? Se eu estou na moda, se o que eu estou dizendo condiz, se o batom é da hora. Né? E a gente vai perdendo o quê? A qualidade das relações. Porque quando a gente fica se relacionando com o outro nessa superficialidade, só de agradar dessa forma, a gente perde a qualidade da intimidade. De você amar o outro e de você se deixar ser amado por outro, mostrando quem realmente você é. É que a gente morre de medo, né? Assusta. Se eu mostrar quem eu sou, não sobra ninguém. Minha mãe, talvez. E será? Talvez não. Talvez a gente criou a fantasia de que quando a gente se compara com o outro, a gente não é tão grande coisa, mas nós somos grande coisa. Nós só às vezes não realizamos. E isso... Eu acho que a forma como a gente foi educado pode ajudar ou dificultar isso. Porque às vezes os pais, infelizmente, comparam os irmãos, criam situações de competição dentro do lar que dificulta a pessoa se sentir assim à vontade. Às vezes não, às vezes é o contrário. Os pais enaltecem tanto a individualidade, mostrando que cada um tem seu potencial e vai aflorar no tempo de investimento, coisa e tal. E isso gera naquele espírito uma maior tranquilidade de ser ele mesmo, ser mais autêntico. Né? E Carl Jung, ele foi psicanalista, um psicólogo que já faleceu, ele dizia assim, nós nascemos livres e morremos, nós nascemos livres e morremos presos. Ele quer dizer assim, nós nascemos livres para sermos tudo que a gente quer ser. Só que depois a gente vai se condicionando com que o social, o tudo quer que a gente seja, e a gente vai se perdendo de nós mesmos. A frase não é exatamente essa, mas não estou me lembrando. Mas esse é o conteúdo da frase, né? Que infelizmente eu não lembro agora. Mas o conteúdo é, a gente tem que tomar cuidado para não ir se perdendo de nós mesmos. A gente vai tanto tentando se adequar às possibilidades de sermos aceitos e amados, que a gente vai se perdendo na nossa espontaneidade. Né? Então, reconhecer as nossas possibilidades e limitações e, sobretudo, não sermos dependentes da aceitação e aprovação dos outros. E a gente é, muitas vezes, totalmente dependente. Né? Até que o outro diga assim, ó, vocês acham que eu estou bem? Você acha que combinou? Você acha que não vai ficar mal? Não é muito isso? Né? E por que isso? Você é você. E você vai aparecer lá e todo mundo vai saber que é você. Ninguém tem uma expectativa diferente que não seja você. Você é desse jeito, da forma como você se apresenta, da forma como você se sente bem de apresentar. Né? Então, a gente vai chegando num ponto dessa questão da aceitação que a gente precisa o quê? Assumir a missão que a gente tem na vida. Qual é a nossa missão? Qual é a minha missão? Eu não quero viver a sua missão. Às vezes, quando meu marido tenta me colocar assim, não, você não devia pensar assim. Eu falo assim, mas eu não quero ser Lúcio, quero ser Rosana. E eu nem quero que Lúcio tente ser Rosana. Não dá. Então, esse é o ponto. Nos relacionamentos de casal, nos relacionamentos pai e filho, a gente não pode esperar que o filho seja nós. Imagina, a gente com uma experiência muito mais velho, a gente quer que o filho entenda, pense, aceite, realize com as nossas experiências que vão engano. Engano. Né? Porque não vai funcionar assim. Cada um vai manifestar dentro da sua própria experiência. Então nós não temos que ser o outro, nem querermos que o outro seja nosso modelo. E muitas vezes nós queremos enquadrar, encaixar o outro no nosso modelo, né? Tudo bem, claro que o nosso relacionamento, o filho vai ter muita coisa dos pais, porque é natural, passam tantos anos juntos, vai haver essa possibilidade. Claro que os casais, eles vão, porque esse é o sentido, um vai aprendendo com o outro e vão se parecendo em algumas atitudes, depois de certos anos estando casados, porque vão aprendendo. Mas nós não temos que ser cópia de ninguém, né? Até porque não fomos criados assim. Então, vamos dar o passo para realizar todos os dias qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? A gente devia acordar pensando isso. Qual é a missão do meu dia? O
que eu quero trabalhar em mim hoje? O que eu quero aprender hoje? O que eu vou fazer hoje? Né? Não aquela agenda de eu vou limpar, vou pagar a conta no banco, etc. Essa agenda é automatizada. Eu digo a agenda consciente, a agenda da consciência. Né? O que eu vou tentar buscar hoje para mim? Hoje eu vou me encontrar com fulano. Será que dessa próxima vez eu vou conseguir ser mais gentil? Né? Será que eu vou ser menos crítica? Será que eu vou ser mais simpática? Porque da outra vez eu não fui simpática de jeito nenhum. Então, o que é que eu vou tentar para mim hoje? Será que hoje eu vou falar mais bom dia, porque eu tenho passado tão com a cara fechada? Né? O que é que eu vou? Essa é a transformação da nossa consciência. Né? Não a agenda do dia normal, mas essa missão. Que missão eu vou realizar para mim hoje? Né? Para que eu cresça, para que eu me aceite cada vez mais. Né? Então, realizando que somos reconhecidos pela nossa iluminação e não pelos títulos, pelos diplomas, pelos modelos de bem-sucedido, pelo nível social, pelos bens materiais, pela aparência, deixando assim de copiar o outro. Porque muitas vezes a gente não sabe nada do outro. O que a gente fala? Não, é fulano, aquele rockstar. Como se aquele título dele desse a ele uma condição superior aos outros. Não, é o fulano, é o doutor em tal coisa. Não, é o ciclano, é o dono daquele que mora lá. Você não sabe o nome dele, mas ele mora lá no L'Ermitage. Você sabe o nome do prédio. Então, nós identificamos o outro, às vezes, por isso aqui, ó. E às vezes nós nos queremos nos identificar por isso. Quem é você? Eu sou a fulana de tal, aí eu digo o meu título. Né? Ou então, eu sou da família tal. Você sabe com quem você está falando? Sou da família tal. Tentando me colocar num posto superior ao outro em função desses títulos totalmente transitórios. Nada disso aqui você está tudo isso. Então você é o outro, aí você se refere, nós fazemos muitas vezes isso, se referimos ao outro, é fulano que tem aquela casa linda lá, não sei onde. E quem é o fulano? Eu não sei, mas é legal ir na casa dele, é grande, é bonita, tem piscina. Ele é meio chato, mas a gente atura, porque ele tem um barco, ele tem um iate, ele tem um avião, não sei. E isso não é a verdade, né? Isso não é a verdade das relações. As relações, essas relações são transitórias. Nós esquecemos que quando nós nos relacionamos baseado nisso, nós esquecemos que atrás disso estão energias. Nós estamos relacionando com a vibração do outro e não com o título. Porque às vezes a gente anda com uma pessoa famosa, a gente pega a carona, né? Então sai na revista, né? Assim, essas possibilidades. Mas na verdade, a carona que a gente pega com quem a gente anda é o tipo de vibração que aquela figura tem. E é isso que melhora ou piora a qualidade da nossa vida. Então saber com quem a gente anda não é assim, eu não ando com pobre. Ou então, eu não ando com quem não tem uma formação. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Exatamente. Porque não adianta andar com a pessoa que tem o título. Eu estou, na verdade, andando com a vibração daquela pessoa. Então, a busca das pessoas que circundam meu ambiente familiar, a minha casa, as visitas que eu faço, as minhas saídas, é uma busca de pessoas que tenham valores. Valores que eu julgo que são importantes. Valores da amizade, valores morais. Realmente eu estou estruturando a minha vida. E veja como isso é verdade. Talvez na fase adulta a gente não pense tanto nisso. Mas quando você tem um filho adolescente, isso é a primeira coisa que você pensa. Com quem meu filho está andando? Quem é? Deixa eu conhecer os pais dele. Não, você não vai. Traz o menino aqui, eu quero conhecer. Ou a menina, quem você está namorando? Quem é a sua namorada? Né? Por quê? Porque nós nos preocupamos sabendo que o outro pode ser uma influência que às vezes pode incentivar o lado negativo que o nosso filho tem, ou a gente não está vendo que tem, mas aflora através das más companhias, como a gente chama. Isso, gente, não muda nada em relação à fase adulta. Quando nós nos tornamos adultos, nós devemos nos preocupar da mesma forma que a gente se preocupa com o filho. Com quem a gente está andando, né? Não adianta eu sair arrumar um namorado rico. Eu
tenho que arrumar um namorado que tenha valores, porque a hora que eu ficar doente, velhinha, meia, mais ou menos, né, a gravidade me atingindo, eu tenho que arrumar alguém que tenha valores para cuidar de mim, para ficar comigo, para me amar com o que eu tenho dentro, e não mais a suposta beleza externa que eu tinha antes. Então, essa é a questão, né? Nós precisamos buscar o quê? A autenticidade do espírito, né? A autenticidade. Buscar nos envolvermos com pessoas que realmente têm um significado para trazer na nossa vida. Tenha algo para trocar conosco que vai nos acrescentar nessa troca, né? Então, a gente poderia estar questionando assim, como espíritos imortais, vocês acham que nós somos imperfeitos ou nós estamos imperfeitos? Estamos? Não somos. Todo mundo aqui faz o curso, que legal. Então, nós estamos imperfeitos. Deus nos criou perfeitos. Lembra da essência divina? Da fagulha divina? Nós somos filhos do Criador. Nós somos perfeitos como filhos dele. Nós somos espíritos puros em potencial. Então é como se a gente estivesse vivendo uma lapidação. O puro está lá dentro. E o que a gente está fazendo é lapidando esse puro. Fazendo essa luz de dentro vir para fora. Porque a gente tem que fazer uma parte do trabalho. Por isso que eu não falto no curso, é ótimo. Eu também não. Eu quero lapidar essa pedra bruta aqui, dura. Então, onde gradativamente nós vamos desenvolvendo esse potencial e atingiremos essa categoria de puros. Lembra o livro dos Espíritos? Nós nascemos, fomos criados simples e ignorantes e nos tornaremos espíritos puros. Então, em essência, nós somos puros. Apenas a gente pode usar a metáfora de nos lapidando. E essa lapidação, eu digo aqui, o pessoal até brinca comigo, tem que ser gostosa. Não pode ser sofrida. Não precisa. Né? Não está imposto a nosso desenvolvimento que a gente veio para sofrer. Não. A gente veio para aprender. E esse aprendizado, ele pode ser harmônico, ele pode ser tranquilo, ele pode ser feito com paz. Nós escolhemos de que jeito nós vamos passar esse aprendizado. Né? Então, quanto mais consciência a gente vai tendo do aprendizado, mais a gente vai fazendo escolhas positivas, jogando sementes que vão amanhã gerar frutos que vão nos fazer sentir melhor. Né? Então, em essência, Jesus nos disse, vós sois deuses. Lembra? Está no Evangelho. Somos deuses porque somos filhos do Criador. Está em nós a perfeição. Então, tudo que a gente tem que buscar é andar e rumo a ela. Então, se estamos imperfeitos, qual é o nosso trabalho diário? Além de limpar a casa, atender o emprego, fazer todas essas atividades que nos expõem a esses relacionamentos, é a gente poder usar todas essas atividades que a gente faz, não de uma forma mecânica, e sim de uma forma consciente. Então, quando eu levanto e tomo café da manhã da minha família, eu estou trabalhando na lapidação, através do afeto, de escutar o filho, o problema que ele tem, a carona, o carro quebrou. Então, eu estou ali trocando. Aí eu chego no emprego, de novo, se eu entrar no emprego automatizado, eu só estou batendo cartão, eu não vou viver nada. Mas se eu entrar no emprego, peraí, eu estou no meu processo de me potencializar, de lapidar essa minha pedra. Então, eu vou chegar no emprego, eu vou trocar com as pessoas, né? Trocar o que eu tenho para dar. Eu vou ouvir se a pessoa está doente, se a pessoa teve um problema, eu vou me dispor a ajudar, eu vou fazer o melhor para que aquela companhia cresça e eu possa crescer junto com ela. Eu vou potencializar tudo que eu tocar. Porque se eu entendo isso, eu sou um espírito imortal que estou, nesse momento, ainda imperfeito, buscando a perfeição, todo o meu propósito de quando eu levanto é encontrar isso, é lapidar minha pedra. Todo dia lapidar um pouco mais para que essa luz venha à tona, transceda. Né?
Então, a autoaceitação, gente, não é viver uma resignação passiva. Ah, eu sou assim, né? Às vezes esse é o diálogo que as pessoas dão. Ah, eu sou assim, o que eu posso fazer? Sou assim, não posso fazer nada. Não é uma resignação passiva, né? Não é a gente fazer tudo que a gente quiser. Ah, eu sou assim, então paciência. Não, nós temos limites, né? Ah, eu sou grosseiro, não posso fazer nada. Esse é o jeito que eu falo, né? Eu sou assim, vou continuar. A autoaceitação não é essa aceitação passiva. É a gente entender o nosso processo, nos dedicar ao exercício de olhar para nós mesmos, né? Com o olhar o quê? Sincero. Porque a gente é muito esperto para nos enganar. Né? Ah, porque eu fiz isso? Porque o fulano me tirou do sério. A gente nunca culpa nós mesmos, né? Nós nunca temos culpa, nós somos tão inocentes, é fantástico. O ego é um processo fantástico de nos defender. Então, quando a gente até sente um pouquinho que podia ser, o ego vem, não te envolve, não, tá tudo bem, você fez porque o outro merecia. E a gente rapidamente se convence que a gente fez aquilo que não foi legal, mas a gente se convence arrumando alguma coisa. Porque foi muito rápido, porque você mereceu, porque você me tirou do sério, porque o que fazer, porque eu sou assim mesmo, né? E a gente facilmente se engana. Então, esse aceitar-se não é de uma forma passiva, é a gente ter esse olhar sincero para nós, né? Às vezes eu falo, Rosana, você é apronta, você é terrível. Terrível. Né? Nós temos um lado terrível. Todos nós temos. A gente pode falar bem baixinho para ninguém ouvir, mas temos. E nesse olhar interno sincero, a gente precisa ser sincero com a gente, senão a gente engana. Engana todo mundo que está à nossa volta, inclusive a nós mesmos. Porque às vezes nós, num processo infantilizado de nos protegermos como os donos da verdade, a gente olha todos os problemas no externo e devia até fazer uma pergunta assim, o que eu estou fazendo nesse planeta? Que eu nasci com essa gente toda, nada a ver. Né? Ai, nasci no lugar errado. E a gente consegue imaginar que Deus errar, que tem alguém que está sendo atraído por uma gravidade de uma moradia que não seja condizente à sua própria vibração? Não. Onde nós estamos aqui, porque aqui é o nosso lugar. Nós precisamos viver nesse contexto, que ainda tem guerras, que ainda tem disputa, que ainda tem inveja, que ainda tem muito ódio. Ainda existe. Né? Oi? Nós estamos no padrão vibracional condizente à nossa situação. Eu gostei que você veio. Welcome. Gostei muito. Nossa amiga querida que está chegando aqui. Acho que é a primeira, depois de muito tempo, né? É reconhecer seus potenciais internos, seus potenciais que ainda não foram desenvolvidos, porque tem um monte de potencial da gente que já está desenvolvido e tem um monte de coisa que a gente ainda não desenvolveu. Mas olha que excitement, que motivação. Olha quanta coisa legal a gente tem ainda para desenvolver. Às vezes eu penso isso. O tanto de livros que eu gostaria de ler, eu já estou marcando para outra encarnação. Esses aqui eu vou ler na outra encarnação, se não der tempo nessa. Tem tanta coisa dentro da gente que a gente ainda vai lapidar. Tem tanta coisa boa que a gente não fez ainda e vai poder fazer. E nós não podemos olhar isso como, eu sou tão pequenino. Isso para mim é só a falsa humildade. Eu ainda sou tão pequenino. Não sou, você não é pequenino, você andou bastante. E tem um monte para andar ainda pela frente, não tem nada de errado. E está maravilhoso, você está no lugar que você merece. No lugar que você se encontra, assim, na sua possibilidade. Você não está no lugar errado, você está no lugar condizente à condição que você se encontra. Está ótimo. Eu acho que nada mais justo do que isso, né? A gente está no lugar. Agora, esse desenvolvimento, eu coloquei em negrito, tem que ser tranquilo. Não precisa ser ansioso. A gente não está competindo. Essa não é a última encarnação. A gente, se nós soubermos que nós estamos dando o nosso máximo, isso gera tranquilidade. Hoje, dentro da minha capacidade de compreensão, a gente pode dizer a nós mesmos, nós estamos dando o nosso máximo. Então está ótimo. Se a gente está dando o nosso máximo, amanhã nós daremos um pouco mais, porque o nosso máximo vai crescer. Nós vamos ampliar isso. Mas hoje é o que eu posso, é até onde eu posso. Às vezes a gente tem a vã infantilidade de olhar para trás e falar assim, como eu fiz isso quando eu tinha 20? Sim,
Porque com 20 você não sabia nada do que você sabe hoje. Olha quanta coisa você já sabe que você andou dos 20 para cá. Quantas experiências, quanta gente você conheceu, quantas cabeçadas você deu, quantas pessoas você aprendeu vendo com a experiência delas. Assim, quanta coisa amadureceu, quanto conhecimento, quanta intelectualidade você veio desenvolvendo. Como cada vez mais você foi entrando na questão das leis morais e tentando buscar que isso assimilasse dentro de você. Então, peraí, é muita coisa. Então eu vou ficar tranquilo, porque Deus vai esperar. Ele é sábio nisso. Ele nos deu essa oportunidade de fazer com que a gente possa esperar, né? Mas andando tranquilo, sem precisar de apavorar, né? Então, para podermos nos ajudar, nós devemos buscar o quê? Essa consciência de nós mesmos, uma consciência real, né? Onde Jesus, numa sugestão maravilhosa, né? No Evangelho e no Livro dos Espíritos, também na questão 919, ele diz, conhece-te a ti mesmo, não tem outro jeito. Não tem outra forma da gente estar fazendo esse processo de mergulharmos em nós mesmos, né? É a gente se autoconhecer, a gente buscar perceber o que a gente faz. Essa é a verdadeira forma de poder mudarmos. Se a gente não perceber o que a gente faz, como é que eu vou mudar o que eu não sei? Jung diz, como é que você vai melhorar uma coisa que você não sabe que você não está... que não está funcionando bem. Então, primeiro eu preciso saber que tem algo ali que eu preciso fazer diferente, para depois fazer. Então, como eu vou saber se eu não me conheço e fico criando triques na minha mente de que eu estou 100%? Então, eu preciso entender que tem um espaço ali, que aquilo ali precisa ser aprimorado. Mas, para isso, eu preciso usar o ditado de Jesus, né? Então, assim poderemos lidar com a nossa vida dentro dos limites e fronteiras que nos é possível. Não o que é possível para o outro, o que é possível para nós. Reconhecendo que o outro é também uma individualidade, com limites e fronteiras e que nós não devemos invadir. Às vezes a gente nós não conhecemos nossos limites e às vezes a gente facinho invade o limite do próximo. Porque a gente nem dá limite para nós mesmos. Como é que vai dar para o próximo uma coisa que a gente não aplica nem em nós? Então é importante a gente entender que o outro tem limite, que o outro tem o tempo dele. Isso é uma das coisas mais complexas de o outro entender assim, a gente entender, mas ele ainda precisa disso, ele precisa passar por isso. Isso às vezes é dramático em relação ao filho, porque você sabe que aquela escolha que o filho está fazendo pode não dar o resultado positivo. E com a sua experiência você até sabe que a chance é grande, mas nós precisamos dá o limite do filho. O filho tem direito, ele tem livre-arbítrio de fazer escolhas, dependendo da idade que ele se encontra. Ele tem já o potencial na mão dele de escolher, né? Então, vamos ter coragem de escrever nossa história e assinar nossa própria assinatura. Eu estou assinando a minha aqui. Vocês podem assinar. Vamos assinar e escrever nossa própria história. Não vamos escrever a história de ninguém. Não vamos representar o papel de ninguém. Vamos nos aceitar, escrevendo a nossa história e assumindo quem nós somos de uma forma tranquila, né? Então, para a gente concluir, a autoaceitação torna o espírito mais maduro e flexível, ultrapassando seus limites com confiança e parceria com os movimentos da vida. Porque a vida é todo um movimento facilitador para que a gente possa crescer. Então, como diz meu amigo Adenal Novaes, nosso amigo, ele diz, tudo está aqui no universo para você dar o download. Você, a única coisa que tem que fazer é acessar. Só que para acessar, a gente acessar tudo que existe de bom para nós, a gente precisa ter um sistema operacional que a nossa máquina consiga. Se a gente dá o download e vem assim, erro, né? Você não pode, porque você tem que abaixar a última versão. Então, o que nós podemos fazer para dar o download disso tudo é abaixar a última versão. Então, nós precisamos estar sempre em busca de nos trabalharmos para que a gente tenha a última versão para ir captando, porque o movimento da vida é um proporcionador para a nossa evolução. Muita paz, gente. Muito obrigada. A paz veio depois, viu? Vocês viram.